A paz de Cristo a todos. O assunto que iremos abordar hoje, ele é um assunto um pouco polêmico, gera algumas controvérsias, cada um tem um ponto de vista acerca do assunto, tá? Mas ele está relacionado ali ao estado intermediário, que é um ramo da escatologia, e fala sobre a descida de Cristo ao inferno. Alguns acreditam que Cristo desceu ao inferno, tá? Tomou as chaves da morte, do inferno, do diabo, com referência a Apocalipse 1:18, mas lembrando que o diabo não está no inferno, está nas regiões celestiais, como está em Efésios 6, tá? E outros dizem que ele desceu para proclamar vitória, outros que é só uma figura de linguagem, mas nós iremos analisar passo a passo e ver. Bom, primeiramente, de onde eles tiraram, tá, essa passagem? De onde eles tiraram essa ideia? Está em 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 a 20. Diz assim a Escritura: Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Aqui na NVI está com letra maiúscula, indicando que seja o Espírito Santo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Ok. A questão é o seguinte. Há 3 visões aqui. A primeira seria que Cristo, ao morrer, durante os 3 dias, ali no estado intermediário, a condição em que a pessoa fica entre a morte e a ressurreição, Cristo teria descido ao Hades, proclamado a sua vitória sobre os ímpios que desacreditaram nos profetas, tá? Que desacreditaram nos patriarcas, dizendo o seguinte: olha, eu sou aquele de quem diz a Escritura. Eu venci o pecado, o diabo e o inferno. Por isso tenho autoridade sobre a morte e o inferno. E com isso transferiu o seio de Abraão para o terceiro céu, que recebeu o nome de paraíso. É a primeira visão, tá? Eles se baseiam nessa ideia de que Cristo desceu ao inferno com base no credo apostólico católico romano, que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu à mansão dos mortos. Descer à mansão dos mortos seria descer ao Hades, tá? E dali ele teria cumprido esse propósito, tá? De proclamar a sua vitória. Não na questão de salvação, mas de querigma, anunciar que ele venceu. E dali teria levado o cativeiro cativo, transportando o seio de Abraão para o terceiro céu, tá? Onde agora os salvos, ao morrer, sobem, tá? E os ímpios continuam descendo ao Hades. É o primeiro ponto de vista. O segundo ponto de vista, tá? Que usa-se é que 1 Pedro diz, né, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, foi vivificado no espírito, ou seja, que durante a época de Noé, as pessoas estavam totalmente corrompidas, espíritos em prisão, aprisionados pelo pecado, como diz Provérbios 5:22. Enquanto ao perverso, os seus pecados o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então eles estavam presos por uma cadeia de circunstâncias, o pecado. Então, por meio do Espírito Santo, tá? Cristo pregou, utilizando-se de Noé, uma mensagem salvífica, uma mensagem de salvação, dizendo o seguinte, que o juízo estava por vir. Ok? Para aqueles espíritos em prisão, ou seja, aquelas pessoas que estavam aprisionadas em seus pecados. Enquanto ele construía a arca, Deus, por meio do Espírito Santo, usava Noé para pregar a esses espíritos pecaminosos. Esses espíritos estavam presos pelas cadeias do pecado. Esse é o segundo ponto de vista. O terceiro ponto de vista, tá? E quando diz que ele desceu à mansão dos mortos, o Hades, tá? Ele, Sheol, também chamado de habitação dos mortos, sepultura, tá? Lugar de mortos. Se você ver, por exemplo, Atos capítulo 2, 27, diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro. E a nota de rodapé, tá, diz Hades, sepulcro, Hades. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Não permitiria que o corpo de Cristo entraria em decomposição. Tá? Corpo de Cristo. E aí você retorna e pega ali o versículo 32, que diz: Deus, 31, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, novamente Hades, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Ou seja, segundo esse ponto de vista, tá? Cristo simplesmente provou a morte como todos os homens. Descer à sepultura, descer ao Hades, não permitir que seu corpo sofra decomposição, significa dizer que ele desceu ao Hades, tá? Descer ao Hades significa que ele morreu, provou a morte como todos os homens, foi sepultado.
que seu corpo não entraria em decomposição, tá? Porque em 3 dias ele ressuscitaria. E como os judeus trabalham com cálculo inclusivo do tempo, tá? O cálculo inclusivo do tempo é o seguinte: se você chegar na sexta-feira, eles trabalham com a virada do dia a partir das 6 horas. 5h55. Se você chegar às 17h55 na casa do judeu, tomar um café com biscoito e dormir, tá? E sair no sábado de manhã, para eles, você ficou 3 dias. Mas na verdade você não ficou 3 dias, tá? Você ficou quase 2, 1 dia e meio. Mas como você chegou na quinta, 17h55, 1 dia. Ficou sexta-feira e foi sábado de manhã cedinho. Tá? Foi o que aconteceu com Jesus. Por isso, 3 dias ali. Então Deus não deixaria que o corpo dele entraria em decomposição, ressuscitando dentre os mortos. Então essa passagem que ele desceu ao Hades significa que ele provou a morte, que ele morreu como todos os homens e foi sepultado, tá? Mas ao 3º dia ele ressuscitou, ok? E quando você vai também a Mateus, tá? É dito que ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse ponto de vista diz que durante esse estado intermediário, tá, entre morte e ressurreição, em que Cristo estava morto, sua alma, o seu espírito, foi até a presença do Pai mostrar que o plano da salvação foi concluído, como diz também o Salmo 24. Abram portas para o Rei da Glória. Tá? Então, nesse período entre o estado intermediário aí, Cristo estaria na presença do Pai, tá? Mostrando que ele cumpriu o seu plano de redenção. A obra foi consumada. Então, nós temos 3 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é que Cristo, de fato, desceu ao inferno, ao Hades, proclamou sua vitória aos ímpios. Segundo, que ele, por meio do Espírito Santo, usou Noé para pregar aos espíritos em prisão. E terceiro, que Hades, ali no caso o sepulcro, foi que Cristo provou a morte por todos os homens, tá? Como ser humano, morreu, foi sepultado, mas seu corpo não entrou em decomposição porque Deus o ressuscitou. E enquanto estava morto, o seu espírito estava na presença do Pai, testificando a sua vitória, tá? Mostrando que ele consumou a obra de salvação. Tá legal? Então, 3 pontos de vista aí sobre a descida de Cristo ao inferno. Tá? Agora fica a seu critério. Ok? Se achar, pesquise. Pegue textos bíblicos, livros, comentaristas, tá? Para que você possa ter uma ideia mais abrangente. Aqui foi só um resumo sobre essa questão de Cristo ter descido ou não ao inferno. Tá? Eu apresentei 3 visões, uma com base no credo apostólico, outra em 1 Pedro e outra em Atos 2:27 e Atos 2:31 e 32. Ok? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério.